Bem-vindos ao nosso canal, eu sou a sommelier Nívia Vogel e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre espumantes, de uma maneira descomplicada. Na verdade, essa ideia surgiu porque nós promovemos degustações semanalmente, todas as quintas-feiras, aqui em Atibaia. E aliás, a gente sabe que tem muitos inscritos no canal que são da cidade de São Paulo. Atibaia está bem pertinho. Se vocês tiverem interesse nessas degustações, escrevam aí nos comentários e a gente manda mais informações. Mas essa degustação, nós degustamos a Vinícola Davo, com tudo que eles produzem neste ano de 2020, tudo que tem ali na vinícola. Lembrando um pouco da ideia das degustações, degustando a vinícola, das lives que a gente fez há um tempo atrás. E nós fizemos alguns comentários que me deu a ideia de falar um pouquinho nesse vídeo. Então, o que aconteceu? Eu comecei ali falando que a gente ia degustar 5 espumantes e 2 vinhos tranquilos. Aí já surgiu a primeira dúvida. Mas espumante é vinho? É vinho. E o que é vinho tranquilo? Vinho tranquilo não é o vinho que não está nervoso ou estressado. É o vinho que não sofreu o processo de espumatização. E o vinho espumante é o vinho produzido a partir de um vinho base que sofre um processo de espumatização. É o vinho que fica com bolinhas, com borbulhas, com CO2 no seu interior. Também existe o estilo de vinho que não é tranquilo nem espumante, que é o vinho fortificado, que é um vinho ao qual é adicionada aguardente vínica e produz os vinhos fortificados, por exemplo, o vinho do Porto, conhecido. Aí as pessoas começaram a falar, mas a gente vai tomar então champanhe hoje. Não, naquele dia a gente não tomou champanhe, nós tomamos vinhos espumantes, todos eles da Vinícola Davo, são produzidos pelo método champenoise, um método utilizado lá na região de Champagne. Mas qual é a dúvida? Qual a diferença do espumante e do champanhe? Nem todo espumante é champanhe, mas todo champanhe é um espumante. Vamos explicar isso aqui um pouquinho? Às vezes as pessoas têm dúvida e dizem assim, eu vou comemorar uma data especial com um champanhe. Legal. É uma bebida realmente indicada para grandes comemorações. É uma bebida deliciosa, sofisticada, ótima. Às vezes as pessoas vêm pela própria fama que o Brasil vem conquistando com muita propriedade na produção de espumantes de qualidade, principalmente em Pinto Bandeira lá, mas em outros locais, e este é um exemplo, as pessoas começaram a dar importância para os espumantes produzidos no Brasil, os espumantes da nacionalidade brasileira. Mas às vezes as pessoas dizem assim, eu vou comemorar o meu aniversário e eu vou tomar um champanhe, mas eu não vou tomar um champanhe importado, eu vou tomar um champanhe brasileiro. Tá errado. Champanhe, você pode falar que você vai tomar um champanhe nacional se você estiver na nação francesa e pedir um espumante produzido na região de Champagne. Por quê? Porque champanhe é uma denominação de origem e existem regras e leis para se produzir um espumante e nomeá-lo champanhe. Para que ele tenha borbulhas, tenha gás carbônico no seu interior, ele precisa passar pelo processo de espumatização. Existem vários métodos para fazer isso. Um deles é o método tradicional, ou também conhecido como champenoise. O outro é o método Charmat. E o outro, bastante conhecido, é o método Ast. Se produz espumantes por vários métodos. Existem vários estilos. Não existe o melhor ou o pior. Existem os estilos e os momentos. Via de regra, um espumante produzido pelo método tradicional ou champenoise, ele vai ser um espumante
que vai trazer uma complexidade maior. A gente vai encontrar aromas de panificação, são leveduras usadas com uma característica também. Ele vai estagiar, quanto maior o tempo de estágio dentro da garrafa e também dentro da cave depois que ele está pronto, ele vai produzir espumantes com mais complexidade, maior aroma de panificação, e isso evidentemente agrega um valor a esse exemplar. Normalmente ele é mais caro. Um espumante elaborado através do método Charmat, ele vai produzir um estilo mais frutado, um estilo mais fresco, um estilo mais despretensioso, que vai harmonizar de uma maneira diferente com determinados pratos. Já um espumante pelo método Asti vai trazer uma característica diferente. É mais comum a gente encontrar os moscatéis, os espumantes mais doces, que são mais adequados para harmonização com frutas, por exemplo, ou com sobremesas doces, mas menos doce do que o espumante. Então está esclarecido mais um ponto aí. Há séculos atrás, quando os primeiros champanhes lá na França começaram a ser produzidos, existia uma quantidade muito grande de açúcar dentro dos champanhes. Estavam na moda, era muito comum as bebidas doces naquela época. Os champanhes costumavam ter até 200 gramas de açúcar por garrafa. Isso é muita coisa. O maior mercado nessa época, consumidor dos champanhes, era o mercado inglês. E os ingleses acabaram enjoando de consumir bebidas tão doces. E aí eles pediram para os produtores de champanhe fazer uma bebida com menos açúcar. Daí surgiram os espumantes, os primeiros champanhes brut. Como o próprio nome diz, brut, bruto, sem refinamento. Num dos processos utilizados para a elaboração do champanhe, que é, no final, o licor de dosagem, passou-se a colocar menos açúcar nesses espumantes. Ainda assim, colocava-se muito açúcar. Nesses espumantes brut de muito tempo atrás lá em Champagne, se passou-se de 200 gramas de açúcar para 20 gramas de açúcar por litro na garrafa, o que ainda era muita coisa, mas muito menos do que se estava acostumado. Hoje, pela lei de Champagne, um espumante brut, um champanhe brut, não pode ter mais de 12 gramas de açúcar residual por litro. Mas isso varia também de acordo com o país, com a lei. É bom sempre lembrar que não existe o melhor método, existem métodos que vão produzir estilos diferentes, mas falando do método tradicional, que é um método mais elaborado, que dá mais trabalho, eu não vou entrar aqui em todas as etapas, porque a gente já tem um vídeo explicando sobre isso, mas parte-se de um vinho base. Neste vinho base acrescenta-se açúcar, levedura e às vezes outros componentes dentro da garrafa, e a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa, porque a gente vai ter ali a levedura e a comidinha dela, que é o açúcar. Bom, a gente falou que parte-se de um vinho base, um vinho tranquilo, que vocês já sabem o que para produzir espumantes de qualidade, precisa ter qualidade. O bom vinho se faz na vinha, no campo, porque você tem uma grande dificuldade de corrigir aquilo que começou errado no campo. É possível fazer correções. Para isso, a gente precisa ter um bom enólogo que pode corrigir determinadas coisas que possam ter dado errado, digamos assim, no campo, dentro do processo de produção. Aí também tem a mão do enólogo. Porém, se você tem um terroir perfeito para aquela casta que você está produzindo, se você tem um controle de qualidade, uma densidade do vinhedo adequada, uma diminuição do rendimento da vinha,
você vai produzir um vinho base de qualidade e, consequentemente, você vai ter um espumante de qualidade. Esse é um princípio super importante. Aí, acrescenta-se nesse vinho base, no processo tradicional ou champenoise, o licor de tiragem, composto principalmente por açúcar e leveduras. Essas leveduras com o açúcar vão fermentar dentro da garrafa, vai haver um processo aí que eu não vou entrar em detalhe. Isso vai ficar estagiando, vai ficar dentro da garrafa, dependendo do tipo, do estilo e da DO, de 6 meses até 36 meses. Surli sobre as leveduras e, num determinado momento, se retira as leveduras da garrafa por um processo conhecido como degorgement. Esse degorgement consiste no congelamento do biquinho da garrafa, que ficou ali de ponta cabeça. Quando essas leveduras são retiradas, o líquido do espumante acaba diminuindo, saindo junto com as leveduras. Então se completa com o licor de dosagem, que é uma quantidade pequenininha, e neste momento pode-se acrescentar o vinho base com alguns segredinhos, digamos assim, da vinícola, mas se coloca a quantidade de açúcar para determinar o estilo de espumante que a gente vai ter. Se não se coloca nada de açúcar, o espumante vai ser classificado como natur. Se coloca-se uma quantidade X, ele vai, em graus de níveis de dulçor, originar um espumante extra brut, demi-sec, dolce e assim sucessivamente. Essa quantidade de açúcar, de dosagem de açúcar, obedecem leis de acordo com determinados países. Então, por exemplo, na França, na região de Champagne, para se produzir um champanhe brut, você não pode ter mais do que 12 gramas de açúcar por litro. No Brasil, de 12 a 15. Isso eu estou dizendo para explicar que muitas vezes você pode comprar um espumante brut com mais ou menos açúcar do que um extra brut, dependendo do país. Lugares que produzem espumante de super qualidade: Franciacorta na Itália, método tradicional Asti também na Itália, método Asti. As cavas espanholas, que também obedecem um controle de lei e são produzidas através do método tradicional ou champenoise, e aqui no Brasil tem se produzido excelentes espumantes que têm ganhado prêmios internacionais. A região de Pinto Bandeira é uma delas. Temos visto espumantes de super qualidade. É o exemplo dos espumantes produzidos pelo método tradicional da família Davo. O seu Afonso, proprietário dessa vinícola, ele não economizou na tecnologia, ainda bem que ele tinha um capital e uma vontade de criar produtos excepcionais, porque o que normalmente se vê é que as vinícolas pequenas, elas começam pequenas, produzem espumantes ou vinhos tranquilos de super qualidade, e aí elas começam vinificando, terceirizando a vinificação, e aí elas vão comprando os equipamentos que são caríssimos. A gente vê o acabamento, uma rolha, ela pode custar desde alguns centavos de euro até €1. A gente vê que existem vinhos que são vendidos a €1, o vinho pronto já, com a rolha. Então a gente vê que existem diferentes níveis de qualidade. Lá na Vinícola Davo, pela possibilidade que o seu Afonso teve de investir sem pensar num retorno muito rápido, que com certeza não terá muito rápido, mas ele tinha o capital e fez questão de investir na qualidade, no rendimento do vinhedo, que é baixo, na contratação de uma enóloga excepcional, que é a Isabela Peregrino, que é uma enóloga que super premiada pelos vinhos
pelos métodos, por exemplo, de produção através da dupla poda. Não é o caso da vinícola, mas ela também é especialista na produção de espumantes pelo método Champenoise. Investiu em tecnologia de ponta, investiu numa estrutura de enoturismo excepcional e maravilhosa que existe lá. Uma hora a gente vai fazer um vídeo falando só sobre o enoturismo lá na família Davo. E eu gostaria de mostrar para vocês essas diferenças que existem em relação aos espumantes. O espumante é um coringa. Especificamente, quando você pega um espumante brut, por exemplo, um extra brut, um brut, que não é um natur com zero adição de açúcar e não é um que tem um açúcar residual muito grande. Quando você pega um espumante nesse estilo, você tem na mão, e de qualidade, você tem na mão um coringa para as suas harmonizações. Vou dar um exemplo. Digamos que você queira fazer um jantar na sua casa para alguns amigos e você queira servir bastante pratos. Então você está pensando, por exemplo, num canapé de entrada, aí vai servir uma saladinha fresca, em seguida um peixe ou uma massa com molho branco, amanteigado à base de molho branco, né? Aí um nhoque à bolonhesa e vai finalizar com uma tortinha e algumas frutas frescas, como o morango, por exemplo. Aí se a gente fosse pensar numa harmonização para cada prato, iria bem um Sauvignon Blanc, por exemplo, para harmonizar com a salada, um espumante para o canapé, para os aperitivos de entrada, para uma massa com molho branco ou um peixe com molho gorduroso, você poderia pensar num chardonnay barricado. Para o nhoque, por exemplo, um vinho tinto leve ou de médio corpo. Perfeito. Para finalizar, você poderia, com a torta, dependendo do dulçor, colocar aí um sauterne ou um vinho colheita tardia de sobremesa ou até um espumante moscatel para acompanhar um morango, por exemplo. Só que você não quer servir um monte de vinhos, você quer servir um vinho só. O espumante é um coringa. Por quê? Porque ele combina com todos esses pratos. Se você for servir, por exemplo, um vinho tinto, ele já não vai harmonizar com um peixe ou com uma massa com molho branco, por exemplo. Se você pegar um vinho branco barricado, ele não vai combinar com o nhoque à bolonhesa. Mas se você pegar um espumante, ele pode não ser a harmonização perfeita, ideal, mas ele vai harmonizar, ele vai fazer bonito, ele vai suportar. Então, por isso que a gente diz que os espumantes são um coringa quando você vai servir vários pratos. E até quando vem alguém na sua casa e você não está esperando, você não tem nada para servir de aperitivo, se você abrir um espumante apenas e ficar ali batendo papo sem servir nada, também você vai fazer bonito e vai passar momentos agradáveis. Então, o espumante é uma bebida para se ter como coringa sempre de estoque na tua adega. Bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu fico por aqui e até a próxima.